Oi, turma, sexto ano, tudo bem com vocês? Assim como eu falei na outra videoaula, né? Eu retomaria com vocês o assunto de tombo, né? Crescente e decrescente. Então, eu preparei aqui para vocês mais algumas dicas, né? Para vocês ficarem aí tranquilos quanto a esse conteúdo, né? Dominarem mais um pouquinho, né? Então, aqui mais uma dica para você. O ditongo crescente, o meu som vai crescer. Se ele vai crescer, eu vou começar, né? Do menor para o maior, ou seja, eu começo da vogal, da semivogal, né? Corrigindo, eu começo da semivogal, que é aquela pronunciada com menor intensidade, e vou para a vogal, que é aquela pronunciada com maior intensidade. Quando eu tenho a letra A, fica tranquilo, né? Porque o A é sempre uma vogal. Então tá crescendo, olha, crescendo. Eu vou começar aqui, olha a minha setinha. E a minha setinha vai subir, ou seja, né, o meu som vai aumentar. Era o som, né, com menor intensidade para o som de maior intensidade. Então, régua, régua, régua. Qual que eu falei com maior intensidade? O U ou o A? Né? Qual das vogais aqui eu pronunciei com maior intensidade? O A. E o U ficou a menor intensidade. Então, é uma semivogal com uma vogal. E só, gente, lembrando, né, um detalhe bem importante. Para eu ter ditongo, eu tenho que ter as duas vogais na mesma sílaba. Então, a primeira dica é, separem a palavra em sílaba. Ao separar duas vogais ficaram juntas, ditongo. E aí eu vou classificá-la em ditongo crescente ou decrescente. Comecei com a vogal, com a semivogal, né, o U, fui para a vogal. Então, eu posso fazer o seguinte, a minha setinha sobe, cresceu, ditongo decrescente. Ou então, a regrinha, né, a regrinha prática, semivogal mais vogal, né, mais fraquinho e depois a mais forte, aumentou. Então, ditongo crescente. Segundo exemplo, a palavra tábua, tábua. Separei tá. A minha segunda sílaba, boa, né? As duas vogais ficaram juntinhas. Tábua, tábua. E para eu realmente classificar, a gente tem que falar a palavra, tem que pronunciar. Vocês têm que perceber aí este som. Qual letra, qual vogal houve uma tonicidade, né, mais forte e mais fraca? Então, comecei com a semivogal e fui para a vogal. Minha setinha, ó, o que aconteceu com a minha setinha? Subiu. Então, cresceu. Ou então, semivogal mais vogal. Teremos ditongo crescente. Próximo exemplo, o ditongo decrescente, né? Nós já vimos lá decrescente e crescente, né? O sentido, valor dessas palavras. Então, está decrescendo, está diminuindo. Eu vou começar com o som agora, né? Pronunciado com mais intensidade e vou para o de menor intensidade. O ditongo decrescente é formado por uma vogal mais forte, né? Que é a vogal, seguida de uma vogal mais fraca, que é a semivogal. Touro, touro. Quando eu falo touro, olha bem, o meu som bem aberto, bem forte, ficou pro O. Touro. E o U ficou sumidinho, coitadinho, né? Ele ficou espremidinho lá, é o irmãozinho caçula. Então, primeiro o irmão mais velho, o O, depois o caçulinho, o U. Eu comecei com a vogal e depois eu vim para a semivogal. Eu comecei do grande e caí, a minha setinha agora fez isso, ó. Era a vogal e ela desceu, olha. Eu fiz isso com a minha setinha. Ela começou na vogal e terminou com uma semivogal. Então, eu tenho um ditongo decrescente. Leite, 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 né? O som mais forte do E. Começou lá em cima. Eu comecei com a vogal e despenquei aqui na ribanceira. Vim descendo, descendo, né? Para chegar na semivogal. Eu comecei com a vogal, depois a semivogal e eu tenho, então, um ditongo decrescente. Professor, qual que é mais fácil? As duas maneiras. Eu posso gravar, né?
A setinha começou fraca e subiu, ou então começou fraca e desceu, é uma dica legal. Ou então essa aqui, ó, é vogal mais semivogal, ditongo decrescente. Se eu começar ao contrário, semivogal mais vogal, ditongo crescente. As duas vão ajudar. Dúvidas possíveis, né? A terminação M ou N forma um encontro vocálico? Normalmente sim, né? Que é o encontro vocálico nasal. Nós vimos lá na outra aulinha. Falam, né? O som do AU é o M, mas o som do AU, né? Ele vai ficar nasalado e vai para o nariz, formando ditongo. Falam, e o som do U. O A é uma vogal e depois semivogal. Comecei com a forte lá em cima e desci, decrescente. Comem, comem, olha, comem. O M, né, uma semivogal mais fraquinha. O E é a vogal mais forte. De novo, desceu, ditongo decrescente. Amarrando as ideias. Toda vez que uma vogal está sozinha na sílaba, ela classifica-se como vogal. Mas quando está junto de outra, né, ela vai ficar mais fraca ou escondidinha. Elas são chamadas de semivogais. Apaixonado. O A sozinho vogal, O sozinho vogal, A sozinho vogal, O sozinho vogal. Só que aqui, apaixonado, eu tenho duas. Então, nessa classificação aqui, uma é vogal e outra semivogal. Essa ficou fácil, o A é sempre vogal e a outra semivogal. Comecei do forte, olha o que aconteceu, estava lá em cima e caí. Despenquei da ribanceira. Então, ditongo decrescente. E quando há na sílaba a junção de semivogal mais vogal. Então, eu comecei aqui no fraquinho, né? E vou subir a minha escada. Subir, subir, subir. Então, eu tenho um ditongo crescente. Então, eu tenho primeiro a semivogal e depois a vogal. Quá, quá, quá. Então, o A eu já sei, né? Que ele é uma vogal. Então, o U semivogal. Comecei cá embaixo e subi a escada. Então, se eu começo com a semivogal e vou para a vogal, eu tenho um ditongo crescente. Noite, 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 noi, noi, noite. Então, olha, vocês têm que ir falando até perceber. Às vezes é complicado, porque não tem o A para me ajudar. Mas vamos lá. Vocês viram na outra regrinha que o I é semivogal? Então, aqui já está mais uma dica, né? O I e o U, eles são semivogais quando juntas de outra vogal. Então, noite, noite. O O fica forte, é a vogal. O I, semivogal. Se eu começo da vogal, né? Comecei lá em cima, dá forte. Vou para a vogal. Então, despenquei da ribanceira, caí. Eu comecei com a de maior intensidade e fui para a de menor. Eu comecei com a vogal e vim para a semivogal. Então, eu desci. Ditongo decrescente. Acho que assim ficou mais fácil, né? Para compreendermos o que é um ditongo oral ou um ditongo nasal, precisamos entender, né, que há vogais que são pronunciadas pela boca e outras que serão, né, nasais, elas vão para o nariz. Né, são os ditongos orais e nasais. O ditongo oral, a junção de duas vogais na mesma sílaba. Caixa. Só que eu sei que o A é o mais forte, que o A é sempre vogal, o I, a minha semivogal. E nenhum desses dois sons fica nasalado, vai lá para o nariz, né? Com o som do an, caixa. Então eu tenho ditongo oral. O ditongo nasal, né? A minha vogal e a minha semivogal, mas é o sabão, sabão, né? Esse aqui, ó, fecha, né? E é como se estivesse no nariz. Então, é um ditongo nasal. Gente, até a próxima. Fiquem com Deus. Participem da nossa live. E qualquer dúvida, me perguntem lá. Combinado? Beijos.